Olá, eu sou o pastor Ronaldo da igreja Porto a Casa aqui em São Paulo e agora nós iremos falar sobre o primeiro ponto da página 2 da apostila do Arminianismo Clássico sobre quem foi James Arminius ou Jacobus Arminius, né? Algumas pessoas falam James, outras falam Jacob Arminio, né? Então, na primeira linha você vê que é um teólogo holandês. Arminius nasceu em Oldwater, em direção leste ao nordeste de Rotterdam, em 10 de outubro de 1560 e morreu em Leiden, em 19 de outubro de 1609. Após a morte prematura de seu pai, ele foi morar com Rudolfs, professor de Masburg. Em 1576, retornou para casa e estudou teologia em Leiden. Aqui ele passou 6 anos até que recebeu autorização dos burgomestres de Amsterdã para continuar seus estudos em Genebra e Basel. Então só aqui você observa o seguinte: Jacobus Arminius, ele era reformado, então tem que tirar a ideia de que o arminianismo clássico é totalmente fora do pensamento da reforma. Não, de maneira alguma. Armínio era reformado, ele chegou a ser um pastor, ele vinha da reforma, ele estava ali em todo aquele momento, então era meio que difícil não haver cristãos que estavam na reforma naquela época, então ele estava naquele movimento reformado. A única diferença que houve com Armínio é o que nós iremos perceber aqui agora, ó. Ele fez preleções sobre a filosofia de Petrus, Ramos e a Epístola aos Romanos, sendo chamado de volta pelo governo de Amsterdã. Em 1588 ele foi nomeado pregador da Congregação Reformada. É o momento que ele se torna pastor da Igreja Reformada. Durante os 15 anos que passou aqui, ele obteve o respeito de todos, mas suas concepções sofreram uma mudança. Aqui começa a divergência teológica. Sua exposição de Romanos 7 e 9, em seu pronunciamento sobre a eleição e reprovação, foram considerados ofensas. Seu colega, erudito, mas irascível, Petrus, se opôs a ele em particular. Disputas surgiram no consistório que temporariamente foram impedidas pelos burgomestres. Então aqui começa a divergência. Então o que ocorre? Toda a teologia reformada ela é muito abrangente em todos os aspectos, tanto estilo de vida, como ética, como escatologia, como toda a realidade embasada na fé cristã. Mas o ponto que Arminius discordou da fé reformada, lembre-se que ele estava em Genebra. Genebra é onde Calvino estabeleceu todo o seu fundamento de fé, tanto em escolas e universidades como em toda a cidade. Arminius estudou lá. Só que o que ocorre? Arminius discorda da fé reformada na questão da soteriologia. O que isso significa? A questão da salvação, a questão da eleição, a questão do livre-arbítrio. Então, ele vai discordar da fé reformada nesses pontos, porque ele não vai concordar, porque ele vai começar a defender a ideia de que o homem realmente tem o livre-arbítrio e Deus não é o autor do mal nem do pecado e Deus não elege pessoas sem uma condição, que é a condição de crer. Então você vai descer na apostila, na página 2, até o parágrafo, o último parágrafo, que diz assim, ó, em sua disputas que foram parcialmente publicadas durante sua vida, parcialmente após sua morte, e que incluiu toda a seção de teologia, assim como em alguns discursos e outros escritos. Arminius clara e diretamente definiu sua posição e expressou sua convicção. No geral, esses escritos são um belo testemunho de sua erudição e sagacidade. A doutrina da predestinação pertencia aos ensinos fundamentais da Igreja Reformada, mas a concepção dela afirmada por Calvino e seus partidários, Arminius não poderia adotar como sua. Então é quando ele rompe com isso e estabelece o seu
próprio pensamento. Ele não queria seguir um desenvolvimento doutrinário que tornava Deus o autor do pecado e da condenação dos homens. Então, essa frase vai mostrar claramente como o arminianismo ou como o Armínio rebatia a fé reformada no sentido da soteriologia, porque todo o arminianismo clássico que nós iremos ver sempre irá levantar essas questões contra o calvinismo, falando que Deus não é o autor do mal, Deus não é o autor do pecado. Ele ensinava a predestinação condicional, observe aí, predestinação, ou seja, o ato de Deus predeterminar algo sobre alguém, mas baseado na condição, não é incondicional, é condicional. A condição é que o indivíduo deve crer, por isso que nós iremos observar daqui a pouco o que significa essa questão da condição, e atribuiu mais importância à fé. Ele não negava nem a onipotência de Deus, nem sua livre graça, mas ele considerava que era seu dever preservar a honra de Deus, enfatizar, baseado nas claras expressões da Bíblia, o livre-arbítrio, observe aí, o livre-arbítrio do homem, bem como a verdade da doutrina do pecado. Então nós iremos observar os pontos que vão sendo abertos, mas que inicia-se com Armínios, ou seja, Armínios acreditava sim que o homem era totalmente depravado, mas ele cria que o homem totalmente depravado recebia o livre-arbítrio graças à graça preveniente dada para que o homem possa escolher entre o bem e o mal. Nessas coisas ele estava mais do lado de Lutero do que Calvino de Beza, né? Mas não pode ser negado que ele expressou outras opiniões que foram vigorosamente contestadas, como sendo afastamentos da confissão e do catecismo. Seus seguidores, aí que a gente vai começar a ver os pontos sendo estabelecidos, porque Armínio não estabeleceu 5 pontos, nem Armínio estabeleceu 5 pontos, nem Calvino estabeleceu 5 pontos. Eles defendiam a sua teologia e os seus seguidores acharam melhor estabelecer pontos para que ficasse mais claro o ensino de seus mestres. Então, seus seguidores, os de Armínio, expressaram suas convicções nos famosos 5 artigos que eles apresentaram diante dos estados com sua justificação. Então aqui começa os 5 pontos ou 5 artigos do arminianismo clássico após a morte de Armínio, chamados de remonstrantes. Então esses seguidores são chamados de os remonstrantes, são eles que, por causa dessa remonstrante, né, eles sempre se recusam a ser chamados de arminianos. Então, eles não gostariam de ser chamados de arminianos, então eles querem se chamar de remonstrante, mas basicamente tudo que vai vindo depois dos séculos é baseado nessa questão de que são arminianos clássicos. Então, esse foi Jacobus Arminius, e a história dele obviamente está bem superficial, porque se for aprofundar de quem ele realmente era, nós ficaremos aqui muito tempo. A editora Reflexão está lançando vários livros em relação ao arminianismo clássico, sobre as obras de Armínio, então quem tem interesse sobre isso é importante e falará sobre a vida dele com mais detalhes. Mas basicamente, os pontos interessantes é você observar que Arminius, Jacobus Arminius ou James Arminius, ele era reformado, ele só teve problemas na doutrina reformada em relação à doutrina da soteriologia, mas ele era um reformado. Então é isso aí, Jacobus Arminius. O que é o arminianismo, e principalmente o arminianismo clássico? Então, na página 3 da apostila, que você irá observar, fala o seguinte: a posição de Jacob Armínio, 1560-1609, né, a data de vida dele, e seus seguidores, frequentemente conhecidos como remonstrantes. Os seguidores de Armínio são, na época, conhecidos com esse nome.
quanto à graça, o livre-arbítrio, a predestinação e a perseverança dos crentes. Aqui você começa a observar que eles já começam a abrir os pontos defendidos pela teologia de Armínio. Questão da graça resistível, o homem pode resistir à graça. O livre-arbítrio, o homem pode, tem livre-arbítrio graças à graça preveniente. A predestinação e a perseverança dos crentes, que deve ser mantido pelo esforço de cada um. Armínio era um teólogo calvinista holandês, lembra que a gente falou, calvinista no sentido de fé reformada, que em todos aqueles pontos nos quais a tradição reformada diferia da católica ou da luterana, continuou sendo calvinista, mas na soteriologia ele divergiu das ideias do movimento reformado. É importante recordar isso, visto que frequentemente se diz que o arminianismo é o contrário do calvinismo, quando na realidade tanto Armínio como seus seguidores eram calvinistas em todos os pontos, exceto nos que debatiam, ou seja, na questão da soteriologia e alguns outros pontos, tá? Então, o que precisa observar aqui é o seguinte: os dois movimentos e os dois lados da teologia, principalmente após esses debates em questão da soteriologia, foi se desenvolvendo cada vez mais e foram se afastando cada vez mais, e hoje o que se nota é que um teólogo deseja vencer o outro teólogo naquilo que acredita. Então, nós sempre temos que tomar cuidado da seguinte forma: o arminiano, ele acaba defendendo sua teologia, mas atacando muito o calvinista, e vice-versa. Então, o meu conselho que eu dou para você é o seguinte: nunca ouça um calvinista reformado falar de como crê um arminiano clássico, entendeu? E nunca ouça um arminiano clássico falar de como crê um calvinista. Por quê? Porque sempre quando um tenta explicar a fé do outro, ele a explica de maneira negativa, tirando o crédito e a credibilidade daquilo que o outro acredita. Então, para você entender o arminianismo clássico, estude e veja na teologia do próprio arminiano, daquele que crê. Então ouça dele, porque você vai ouvir de uma fonte correta sem haver ataque. E vice-versa. Quando você quiser ouvir a fé reformada de um calvinista, bom, vá na fonte de um próprio calvinista e veja aquilo que ele quer dizer. Porque sempre que um lado ataca o outro, nós vemos uma deficiência na fonte e na teologia. Então, agora vá para a página 4, lá em cima, você vai ver lá, ponto, os calvinistas estritos que se opuseram a ele e que mais tarde condenaram seus ensinamentos eram supralapsarianos. O que é um supralapsariano? Depois a gente vai estudar mais nessas correntes reformadas calvinistas para a gente entender quais são as frentes, as correntes calvinistas. Sustentava que Deus havia decretado, isso é um supralapsariano, que é antes, antes de tudo, a eleição de alguns e a reprovação de outros. Nós iremos observar fundamentos bíblicos baseados em Romanos 9 e em outros textos, mas nós só estamos abrindo agora, depois nós iremos destrinchar isso de uma maneira mais clara. E depois havia decretado, ou seja, Deus decretou a queda e suas consequências, tá? Então, isso era algo que os remonstrantes, discípulos de Armínio, não gostavam não apoiavam isso e foram contra essas doutrinas, né? Então, de tal modo que o decreto inicial da eleição e reprovação pudesse ser cumprido. Também sustentavam que as consequências da queda são tais que toda a natureza humana está totalmente depravada, e o decreto da predestinação é tal que Cristo morreu unicamente pelos eleitos e não por toda a humanidade. Então você vai observar aí vários
pontos sendo colocados sobre a fé reformada, trazidos sobre os remonstrantes. Desça mais um pouquinho aí e vá para o parágrafo que começa com a palavra visto. Visto que a doutrina da predestinação e seus opositores se fundamentam na primazia da graça e de uma graça irresistível. Ainda ele está falando sobre a fé reformada dos calvinistas. Armínio respondeu, aqui eles são contra. Armínio respondeu propondo uma graça preveniente ou preventiva. Então esses dois nomes serão dados pela fé arminiana, graça preveniente ou preventiva. O que significa isso? Que Deus dá a todos, tanto ímpio como cristão, a todos os homens, tipo essa condição, e que os capacita, ou seja, essa graça, graça preveniente ou preventiva, capacita as pessoas para aceitar a graça salvadora, se assim decidirem, que é a questão da condição, ou seja, as pessoas podem crer, né? Elas têm condição de crer graças a essa graça preveniente. E visto que a graça não é irresistível, ou seja, ela não é algo que as pessoas resistem, entendeu? Ela é resistível, as pessoas podem aceitar ou não aceitar, ela não é irresistível, ela não é uma coisa vinda totalmente de Deus e o homem não tem essa opinião, essa autonomia de crer ou não crer. Então aqui ele está falando que a graça não é irresistível, isso implica que é possível um crente, mesmo depois de haver recebido a graça salvadora, cair dela, que aí nós iremos ver que é a questão de um cristão perder a salvação, porque será um dos pontos defendidos pelo arminianismo clássico, que a perseverança dos santos, possivelmente um cristão pode chegar ao ponto de cair e perder a salvação. Foi contra todas essas propostas dos arminianos que o Sino de Dort, ou de Dor, 1618 a 1619, afirmou agora os 5 pontos principais do calvinismo. Então, os 5 pontos do calvinismo surgiram por quê? Porque levantaram-se pelos remonstrantes os 5 pontos do arminianismo clássico defendendo esses pontos. Então, os discípulos de Calvino viram que era contra essa soteriologia, essa parte da soteriologia calvinista. Então, eles levantaram 5 pontos do calvinismo para combater os 5 pontos do arminianismo. E esses 5 pontos vão falar o quê? A deprovação total da humanidade, colocando que o homem não tem livre-arbítrio, que o homem ele não pode escolher, que ele está totalmente caído. Nós já iremos abrir os 5 pontos já. A eleição incondicional, ou seja, o homem eleito antes da fundação do mundo, seguindo a linha dos supralapsarianos, ele é eleito antes da fundação do mundo, sem condição alguma, a expiação limitada por parte de Cristo. Cristo morreu só pelos eleitos, a graça irresistível, o homem não pode resistir, e a perseverança dos santos, ou seja, o homem não perde a salvação. Então, você vai observar que esses remonstrantes, que são os discípulos de Armínio, que pode ser considerado como o arminianismo clássico, eles levantam esses 5 pontos, pegando toda a teologia de Armínio, para defender e passar de uma maneira mais clara aquilo que eles acreditam. Em contrapartida, os calvinistas, lembre-se que todos eram reformados, mas essa ala calvinista não concorda com essa linha soteriológica de Armínio e se vê na pressão de levantar 5 pontos calvinistas para combater os 5 pontos do arminianismo clássico. Então, nós vimos aí os remonstrantes, os discípulos de Armínio. Isso é o arminianismo clássico. Lembrando, pessoal, que é o seguinte: todas essas aulas elas estão sendo dadas de uma maneira superficial, porque se nós formos pegar cada ponto e destrinchar realmente no fundo o que significa, nós ficaremos aí vários dias para falar só de cada ponto e de cada item
de cada teologia, entendeu? Então, as aulas elas estão sendo de uma maneira bem superficial, só para que você entenda da teologia, entenda essas vertentes e você, a partir das aulas, possa buscar o seu próprio material, se aprofundar cada vez mais e ser um bom teólogo para a sua igreja, para seus irmãos e para aquilo que você crê. Okay? Então, se você observar na apostila, você vai ver algum contexto histórico sendo falado sobre a vida de Armínio e os seus discípulos, que são os remonstrantes, né? Na página 5, na página 6, na página 7, nós não iremos abordar essa história em si, mas eu aconselho você que leia. O que nós estamos falando agora nessa aula vamos tratar os 5 pontos da remonstrância retratado na página 8 da apostila. Quais são os 5 pontos estabelecidos pelo documento da remonstrância, né? Que são os discípulos de Armínio, que são falados os 5 artigos e que boa parte da fé brasileira é fundamentada. Então, nessa aula nós estaremos falando sobre esses 5 pontos que são muito interessantes. Então, o primeiro ponto seria a eleição condicional. Então lembre-se, eleição, eleitos por Deus, mas baseado em uma condição. Então vamos ver o que eles falam, né? Então lá na página 8, eleição condicional, fala assim, que Deus, por um eterno e imutável plano em Jesus Cristo, seu Filho, antes que fossem postos os fundamentos do mundo, determinou salvar com um decreto, né? Decreto da parte de Deus, houve uma determinação, um decreto de salvar de entre a raça humana que tinha caído no pecado. Então, toda a humanidade é caída no pecado após Adão. Então, ela vem em Cristo, ou seja, determinar salvar em Cristo, por causa de Cristo e através de Cristo. Aqueles que, vírgula, olha só o que ele vai falar, pela graça do Espírito Santo, ou seja, recebe essa graça do Espírito Santo, crerem. Está vendo uma condição? Condição, por isso é condicional, porque eles passam a crerem nesse seu Filho. Eles só são eleitos condicionalmente, porque eles creem no Filho e que, pela graça, perseverarem na mesma fé e obediência de fé até o fim. Então, ao mesmo tempo que eles precisam ter a condição de crer, eles precisam ter a condição de manter essa graça, manter essa salvação. E lembrando aquilo que a gente falou, eles só podem crer graças à graça preveniente dada pelo próprio Deus estabelecido na terra para que o homem possa crer, porque o arminianismo clássico também crê que o homem é depravado totalmente. Então, eles precisam ser obedientes de fé até o fim e, por outro lado, deixar sob o pecado e a ira os costumazes e descrentes, condenando-os como alheios a Cristo, segundo a palavra do Evangelho de João 3,36 e outras passagens das Escrituras. Então, você observa aí que o primeiro ponto, a eleição condicional, é baseada numa condição de que os cristãos precisam ter para serem salvos. Outro ponto, que é o segundo artigo da expiação universal. Então, nós iremos abrir futuramente o que realmente significa expiação, o que ela quer dizer quando fala que Cristo morreu por todos os homens. Então, segundo artigo, ponto 2 da página 9, o que você vai ver que os remonstrantes falavam em relação à teologia de Armínio. Então, é que ele fala lá que, em concordância com isso, Jesus Cristo, o Salvador do mundo, de todos os homens, não só dos eleitos, mas de todos os homens, morreu por todos e cada um dos homens, cada pessoa que habita na face da terra. Cristo morreu por todos, de modo que obteve para todas as pessoas, por sua morte na cruz, reconciliação e remissão dos pecados. Isso foi estabelecido por Deus, isso foi conquistado por Jesus Cristo. Agora vem a palavrinha contudo, ou seja, contudo, porém, mas, que ele vai colocar o quê? Uma condição, de tal modo que ninguém é participante
dessa remissão, senão os crentes, ou seja, senão aqueles que creem, senão aqueles que caminham na condição de fazer algo para receber as bênçãos de Deus, receber essa posição, essa reconciliação. Para que o homem seja reconciliado com Deus, ele necessita crer nessa reconciliação. Então, pessoal, no ponto 3, artigo 3, eles vão falar sobre a fé salvadora. Então, lá na página 9, artigo 3, ponto 3, fé salvadora. Então, o que eles vão falar? Que o homem não possui por si mesmo graça salvadora. Ele não possui, ou seja, ele é totalmente depravado, nem as obras da sua própria vontade, de modo que, em seu estado de apostasia e pecado para si mesmo e por si mesmo, não pode pensar nada que seja bom, nada a saber que seja verdadeiramente bom, tal como a fé que salva antes de qualquer outra coisa. Então lembre-se, o arminianismo clássico crê também que o homem é totalmente depravado. O homem não tem condição por si mesmo de escolher o bem. Como é que ele escolhe o bem? Como é que ele tem essa fé salvadora? Graças à graça preveniente ou graça preventiva que está sobre o mundo, ou seja, uma condição dada por Deus à humanidade, para que o homem, ao receber essa graça, essa influência exterior, ele tenha condições de crer, condições de participar, condições de poder escolher entre o bem e o mal. Voltando à apostila, mas que é necessário que, vírgula, por Deus em Cristo, olha lá, por Deus é necessário, por Deus em Cristo, e através de seu Santo Espírito, seja gerado de novo e renovado o entendimento, ou seja, essa graça preveniente ou preventiva, que o renova em entendimentos, afeições e vontade, e em todas as suas faculdades, para que seja capacitado a entender, para que seja capacitado a poder escolher, pensar, querer e praticar o que é verdadeiramente bom, segundo a palavra de Deus. Você vai ver um texto bíblico de João 15, versículo 5. Então, você vai observar aí que a fé salvadora, nesse sentido, é baseada em algo que o homem recebe graças a uma graça preveniente. Artigo 4, ponto 4, graça resistível. Essa graça pode ser resistida pelo homem, pelo seu livre-arbítrio que ele recebe graças à graça preveniente. Então ela pode ser resistido, olhando lá a apostila, que esta graça de Deus é o começo, a continuação e o fim de todo o bem, de modo que nem mesmo o homem regenerado pode pensar, querer ou praticar qualquer bem, nem resistir a qualquer tentação para o mal, sem a graça precedente ou preveniente. Então, vários termos são usados para essa graça: preveniente, precedente, entendeu? Então, que ele fala que essa graça vinda ao homem, que o desperta, assiste e coopera, de modo que todas as obras boas e todos os movimentos para o bem que podem ser concebidos em pensamento devem ser atribuídos à graça de Deus em Cristo. Mas, quanto ao modo de operação, a graça não é irresistível, porque está escrito de muitos que eles resistiram ao Espírito Santo. Em Atos 7 vai falar sobre isso. Obviamente que a gente vai futuramente abrir cada ponto desses de uma maneira mais bíblica, olhando cada passagem bíblica, mas esses artigos aqui são apenas um resumo daquilo que eles realmente defendem e creem, daquilo que o arminianismo clássico defende e crê. Então, a graça pode ser resistida. Eles resistiram ao Espírito Santo, eles resistiram às obras de Jesus por causa de suas incredulidades. Então, o quarto ponto vai falar de uma graça que é resistível. O artigo 5, o último ponto, na página 9, indefinição quanto à perseverança em relação ao manter da salvação, que aqueles que são enxertados em Cristo
por uma verdadeira fé e que foram feitos participantes de seu vivificante Espírito são abundantemente dotados de poder para lutar contra Satã. Ou seja, eles foram dotados, a graça preveniente entregou isso a eles, o pecado e o mundo e a sua própria carne, e de ganhar a vitória sempre bem entendido, com o auxílio da graça do Espírito Santo, com a assistência de Jesus Cristo em todas as suas tentações, através de seu Espírito, o qual estende para eles suas mãos, e tão somente sob a condição, ela observe a condição de ter que manter a salvação, de que eles estejam preparados para a luta, que peçam seu auxílio e não deixar de ajudar-se a si mesmo. Os impele e sustenta, de modo que, por nenhum engano ou violência de Satã, sejam transviados ou tirados das mãos de Cristo. Ou seja, existe uma responsabilidade aí em cada cristão de manter-se na mão de Cristo, estar ali junto e perseverar na sua salvação. João 10, 28. Mas quanto à questão, se eles são capazes de, por preguiça e negligência, esquecer o início de sua vida em Cristo e de novamente abraçar o presente mundo, se desviar, né? De modo a se afastarem da santa doutrina que uma vez lhe foi entregue, de perder a sua boa consciência e de negligenciar a graça. Então, isso deve ser um assunto de uma pesquisa mais acurada nas Santas Escrituras, antes que possamos ensiná-los com inteira segurança. Então, obviamente, quando eles forem abordar, eles estão fazendo um resumo, mas o abordar dessas questões vai mostrar que é possível, sim, um homem sair da graça, perder a graça, perder a salvação, perder o caminho correto do Senhor, por causa dos muitos pecados e das muitas falhas que acaba ocasionando na sua vida, por preguiça, por negligência ou por qualquer tipo de comportamento humano que não persevera na fé em Jesus Cristo. Então, esses foram os 5 pontos do arminianismo clássico defendidos pelos remonstrantes no documento da remonstrância, que são os discípulos de Armínio. Então você observa aí 5 pontos foram falados de maneira resumida. Obviamente a gente vai abrir futuramente cada ponto, mas eles são estabelecidos para você ter uma ideia do que é realmente o arminianismo clássico. Ok, pessoal? Deus abençoe.